no dia 28 de junho de 2023, quando a gente fez a entrega do censo, a gente fez a entrega, ela disse para a gente, vocês não fizeram só uma entrega do censo, vocês fizeram uma entrega em alto estilo. Para quem não conhece, Diana Sauer é uma demógrafa super respeitada, faz parte da comissão consultiva do censo, e isso ficou marcado na minha cabeça, porque isso encheu de orgulho, acho que o Brasil inteiro, e sobretudo os ibegianos. E quando eu falo ibegiano, não é só o ibegiano que trabalha no IBGE, eu conheço várias pessoas, aqui está o João, que é um ibegiano, aqui está a colega, que é uma ibegiana, eu tenho certeza, Flor Bela, que você também é uma ibegiana, são todos ibegianos. Para concluir o censo, nós tivemos muitos parceiros, e eu tenho que falar deles aqui, porque o censo do Brasil não se faz só com o IBGE, ele se faz com muitos parceiros. Roberta Eugênio, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial. Sem o apoio do seu ministério, seria impossível fechar esse censo, né? Foi incrível o trabalho que vocês fizeram. João e Anderson. Né? O João é secretário, o João é chefe da assessoria especial do gabinete da ministra Simone Tebet, e o Anderson Oliveira Quack, chefe da assessoria de participação social, também do Ministério do Planejamento. O trabalho que vocês fizeram ajudando o censo, quando a gente achou que a gente não ia conseguir entregar o censo, foi incrível. Teve um momento que a gente achou que não ia conseguir, vamos ter que parar esse censo e dar um jeito para terminar ele. E aí entrou o Ministério e entrou com tudo, com recurso, com apoio, vestindo de verdade o colete do censo. Raquel Ribeiro Martins, secretária executiva substituta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Cara, foi muito importante a participação do INCRA, né? Não fosse o seu ministério, o INCRA, não seria impossível fechar esse censo, e seria impossível fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é mostrar o censo quilombola. E aí eu vou ler uma coisa que eu recebi hoje pela manhã, da Marta Azevedo, que também faz parte da comissão consultiva. O IBGE fez um imenso serviço para o INCRA, revelando com acuidade técnica incrível o universo dos territórios e população quilombola. A Marta, ela é uma pessoa que atua muito na área PCT, ajudou nos indígenas, ajudou nos quilombolas, uma parceira muito grande nossa. Flor Bela Fernandes, representante do Fundo de População das Nações Unidas, a UNFPA. Sem a UNFPA, não seria impossível. E aí, no seu nome aqui, eu agradeço todas as outras agências da ONU. Estou vendo o Boris aqui da Unicef, né? Pessoal da OIM, pessoal da Acnur, da OIT, que está aqui presente também. É incrível o trabalho que vocês fizeram, fazer o censo junto com o IBGE. Quero aproveitar e agradecer a Júnia Quiroga também, que está nos assistindo pelo YouTube. O trabalho que a Júnia fez junto conosco, a Júnia é da UNFPA também, e ajudou muito. Tem algumas pessoas assim que usaram o crachá quase que diário para que a gente pudesse estar aqui hoje. Denildo Rodrigues Moraes é coordenador executivo da coordenação da articulação das comunidades negras rurais quilombola da CONAC. Cadê ele? Denildo, porque você botou o boné, nem eu te reconheci. Cara, assim, não teria impossível fazer o censo sem a CONAC. E a gente vai ver durante a minha fala aqui os momentos que a CONAC atuou. Por estas e tantas outras parcerias, a gente tem que dizer que é o censo do Brasil. No dia 28 de julho, né, divulgamos em tempo recorde, fechamos 28 de maio, 30 dias depois, a gente divulgou o censo, o resultado do censo, né? E aí a gente pintou o Brasil de amarelo, mas amarelo, num amarelo que cada pontinho desse que você está vendo foi um recenseador lá. Isso não é pirotecnia, isso é fato. A gente foi em cada um desses lugares. E olha que bacana, o censo visitou 106,8 milhões de endereços, recenseou 203 milhões de pessoas espalhadas num país gigante, num país diverso como o nosso. Priorizamos divulgar, fizemos essa divulgação, esse mapa lindo que vocês estão vendo aí, e aí a gente começamos priorizando divulgar as populações mais vulneráveis. E por que isso aconteceu? Logo assim que mudou o governo, a gente recebeu tanta demanda do censo, que assim, era inacreditável. Simar, eu quero aquilo. Simar, precisamos disso.
Então, e todas elas vinham dessas populações mais vulneráveis. Então, combinamos dentro do IBGE um esforço incrível da equipe do IBGE. Somos poucos. Em 2015 eram 7 mil. Hoje somos menos de 4 mil. Então, foi um esforço absurdo. Estou vendo você olhar assustada. Realmente, estamos pela metade. Mas a equipe está lá trabalhando com um esforço muito grande para poder entregar. Então, estamos fazendo hoje o Brasil Quilombola, quantos somos e onde estamos. Vai vir muito mais por aí de quilombola, aguardem. As próximas divulgações serão uma nova foto da população indígena, onde a gente vai fazer no teatro, vai fazer no Teatro da Paz, lá em Belém, e também Favela no Mapa, né, que foi um trabalho assim, muito, muito incrível, com a participação muito importante do Ministério do Planejamento. Hoje o Brasil sabe quantos são os quilombolas. Somos 1.327.802 pessoas quilombolas, que se declararam quilombolas. Para chegar a esse número, o censo quilombola foi feito seguindo convenções, né, importantes. Seguiu a Convenção 69 da OIT, que recomenda a consulta às lideranças em todas as etapas do processo de pesquisa. Ressalto que a presença aqui do José Ribeiro, da OIT, uma figura bastante importante. Ressalto também a participação do Vinícius Pinheiro, que é o diretor da OIT, que fez conosco um trabalho bastante importante. Aproveito e coloco aqui a presença também do Reinaldo Santos, secretário de Políticas para os Quilombos, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de territórios e ciganos do Ministério da Igualdade Racial. Obrigado pela sua presença, muito importante você estar aqui para prestigiar esse nosso evento. Destaco que o Brasil é um dos 24 países, dos 187 que fazem parte, né, Estados membros da OIT, que a ratificar a Convenção 69. São 187 países, o Brasil é dos 24. Né? Os 187 e 24 ratificaram essa convenção de fazer essa consulta para realizar o censo. Ainda sobre a consulta, eu destaco uma frase que ouvi ontem durante a 7ª consulta. Eu sou uma pessoa que observo muito, então não fale nada comigo por WhatsApp, não fale uma frase que eu vou gostar, porque eu vou falar ela. E aí ontem, uma pessoa chamada Maria Rosalina dos Santos, da Coordenação de Articulação da Comunidade Negras Rurais Quilombolas, da CONAC, cadê ela? Está ali. Então, parabéns para ela aí, pessoal. Ela é do Piauí, né? E ela falou uma frase bastante importante. Quando somos parte do processo, as coisas funcionam e saem com a nossa identidade. Sabe, na mesma hora eu notei essa frase e falei, amanhã eu vou falar isso lá porque ficou muito bom e coisas boas a gente tem que aproveitar. Para realizar o censo 2022, o IBGE fez um mapeamento inédito das comunidades quilombolas do país. A Marta Antunes, cadê a Marta? Ela está sempre lá atrás. Isso, tenho certeza. Né? E o Fernando Damasco também está sempre lá atrás. Que são grandes protagonistas, né, desse censo nos PCTs, vão falar disso para vocês, desse mapeamento inédito. Vão dar detalhes. Mas adianto que identificar as localidades quilombolas, território quilombola, agrupamentos quilombolas e outras localidades foi fundamental para que chegássemos até aqui com uma população quilombola superior aos registros administrativos existentes hoje e disponíveis, quilombolas vacinados e o CAD único. Então a gente está superando, com esses pontinhos amarelos aí, os registros administrativos no Brasil. E isso é só um ensaio. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo outras populações. Para o censo quilombola foi realizado um treinamento diferenciado das equipes com a participação muito importante desses dois. O censo quilombola contou ainda com guias das próprias comunidades quilombolas. Aí, de novo, a CONAC deu um show fazendo esse trabalho conosco. O censo quilombola contou ainda também com monitoramento em tempo real da qualidade da coleta. A gente estava com medo de, no final do censo, aparecer um elefante branco. Por isso, a gente foi acompanhando passo a passo. Né? Tenho certeza que o Boris e o Ribeiro, tantas outras pessoas que foram na sala de situação do censo lá no IBGE, pôde acompanhar o quanto esse trabalho de acompanhamento no censo ele foi inédito. E com a população quilombola, ele foi muito importante. Então, ressalto que o avanço tecnológico do censo 2022 ajudou muito. E aí a gente tem que destacar
né? A Marta pela parte da estatística e o Fernando pela parte geográfica, o quanto que essa geografia do IBGE, o G com E do IBGE, está integrado hoje em dia. A taxa de não resposta dos territórios quilombolas ficou por volta de 1%. O censo está ruim, passa mais tarde, vai buscar outro assunto para falar, entendeu? Porque esse está bom demais. 1%, fruto de quê? De participação das lideranças, da mobilização, da CONAC, do INCRA, da ONU Mulheres, de tanta gente que colaborou com esse trabalho. Trata-se de uma operação que teve um papel pedagógico inédito, e esse papel pedagógico para as equipes do IBGE, para que possam aprender com isso, como que a gente faz trabalho quando se lida com grupos étnicos diferenciados. O IBGE está comprometido com a ampliação da visibilidade de povos e comunidades tradicionais nas estatísticas com foco nas novas operações. E aí, representantes aqui do Ministério, representando o ministro Aniele Franco, os secretários, prestem atenção nisso. Nós temos que fazer a contagem de população em 2025. Nós temos que fazer o censo agro em 2026. Mas, Cimar, nós acabamos de fazer o censo, nós temos que fazer a contagem em 2025. Né? A gente precisa fazer essa contagem. É muito importante que a gente consiga fazer isso para que a gente possa estar colocando esses outros grupos étnicos no mapa. E esse ensaio que a gente acabou de fazer com o Quilombola, ele é muito importante. Parênteses para falar da contagem e dizer o seguinte: a gente está se preparando para fazer essa contagem em 2025 e o censo em 2026. Fazer a contagem é preparar para um censo 2026 agropecuário melhor. Né? É você ter a oportunidade de contar a população, e não é contar de novo porque o censo não está bom, não, o censo está ótimo. Mas senão o que vai acontecer? Quando chegar em 2030, olha a distância que eu vou estar do censo. Então, por isso é fundamental ter essa marca. Erramos pesado quando não fizemos a contagem da população em 2015. O censo é de fundamental importância para orientar e monitorar as políticas que não são para o indivíduo, e sim para um conjunto de indivíduos. Orientar, por exemplo, onde colocar as escolas quilombolas, nortear a instalação de postos de saúde, orientar políticas de titulação territorial. A gente está falando de regularização fundiária. Até disseram para eu não falar isso, mas não quero saber. Além de orientar tantas outras demandas específicas. Demografia diferenciada. A fecundidade é mais alta ou é mais baixa? Né? A migração, mortalidade, verificar a pirâmide etária. A gente está falando de gente mais velha ou gente mais nova? Condições de habitação, acesso à educação, trabalho e rendimento, essa é a minha área. A gente precisa saber, conhecer essa forma de trabalho, essa forma de inserção do mercado de trabalho da população quilombola, da informalidade, né? Porque o Brasil não é formado por pessoas que só têm carteira de trabalho. Tem muita informalidade e ela, principalmente, ela está presente nesses povos. Pobreza, transferência de renda, questões de saúde, deficiência e saneamento que estão nesse censo, por isso daqui a pouco vocês vão conhecer mais, inclusão digital, políticas de vacinação diferenciada, né? A gente precisa. E detalhe, ontem o Fernando falou uma palavra que me deixou, assim, falou uma frase e isso ficou na minha cabeça. O que o dado do censo fez, né, dos dados do IBGE fizeram, quando a gente informou para o Ministério da Saúde os dados quilombola para fazer a vacinação, isso salvou vidas. Entendeu? Estão entendendo? Isso salvou vidas. Políticas anunciadas por município, orientar as políticas que são organizadas por território quilombola. Só o censo fornece esse dado. Então não adianta inventar. Não adianta vir com pirotecnia de registro administrativo que não vai funcionar. Nós somos um país diverso, um país onde o registro administrativo não alcança. Então tem que ter censo, tem que ter contagem de população. Finalizando, hoje apresenta ao Brasil a população que a gente tem de quilombola, eu repito, 1.327.802 pessoas. Eu quero aqui aproveitar, eu sou ibegiano, eu estou aqui no IBGE já faz muito tempo, não quero nem lembrar do quanto tempo faz. E a gente tem uma população incrível, eu não posso deixar de falar deles, chefe de agência, superintendentes estaduais, diretores, todas as diretorias do IBGE. A gente tem uma diretora aqui, que é a Miriam Barboda. Miriam, obrigado lá pelo papel que a DGC fez. Todos os coordenadores, aqui eu chamo o Luciano, cadê ele? Luciano está aqui atrás. Luciano é um coordenador técnico incrível, uma pessoa extremamente boa, sabe aquela pessoa que você trabalha e você
parece que ela é irmão, assim, é muito bom trabalhar com ele. Espera aí que eu tenho que conseguir levar isso aqui até no final. Simval, obrigado pelo seu apoio. Dayana, Mel, Renata, Gabriel, pessoal de Brasília, o pessoal do IBGE que está aqui, cadê vocês? Isso. Todos envolvidos indiretamente nessa tarefa, que foi uma tarefa muito, muito incrível. Então, agora eu vou mostrar uma foto aqui. Alguém que está aqui presente consegue identificar esse local? Tá vendo? Isso. Né? Então, isso aqui, isso é Conceição da Crioula. Então eu queria chamar aqui a Dandara Mendes. Cadê ela? Não pode se emocionar, você tem que falar pra gente aqui, Dandara. O que foi fazer o censo no seu quilombo? Contar um pouquinho dessa história pra gente. Vem aqui. Eu ouvi muito essas perguntas, viu? Ouvi demais. Como foi ser, enquanto eu estava lá, como estava sendo, assim, eita, não pode chorar não, né? Tá, vou segurar. Para a gente foi de extrema importância falar, estamos contando quilombolas, sendo mais específico. Para a gente foi muito importante e tocou muita gente. Pessoas que, que eu também fiz na cidade, Salgueiro, pessoas que na cidade, que foram para lá para trabalhar, que não estavam mais no quilombo há um tempinho, ao ouvir a pergunta, você se considera quilombola? Aí já vai contar quilombola? Vai contar quilombola. Aí pôde afirmar, pôde dizer que era, pôde, de certa forma, tomar seu lugar e ser contado. Né? A maioria das pessoas, ao saber que poderia ser contado, ficou como a gente fica hoje aqui, né? Privilegiado. A gente se sente privilegiado e nem deveria, né? Se sentir privilegiado. Mas a gente se sente e a gente é muito grato por isso. Eu tenho 22 anos de idade e só agora a gente está sendo contado. Eu, com 22 aninhos, já sinto isso só agora. Imagina meu povo, que já está, né, na luta há um tempão, esperando por isso, por essa contagem. Mas é isso, eu estou aqui falando em nome de, não só de Conceição das Crioulas, mas desse mais de 1 milhão, que vai além. Tem muita pessoa também que, infelizmente, por localidade, trabalho, alguma coisa do tipo, veio a informar que não foi contado, que não teve como, que não teve como falar depois, porque a gente tinha contato, que depois, se você não estiver em casa, você entra em contato, então, mas teve gente que não conseguiu, então a gente sabe que esse 1 milhão vai bem mais além. E eu estou falando em nome de cada um quilombola desses aí. Acho que é isso, a princípio. Eu posso ter o privilégio de tirar uma foto contigo aqui rapidinho? Ah, certo. Alguém aqui conhece essa foto? Volta aqui para tirar uma foto dela. Alguém conhece esse local? É? Essa igreja, como é que é o nome dela? Não, essa aqui é a Igreja dos Negros. Né? E aqui, isso aqui é... Quem é essa pessoa? Cadê ela? Chega aqui. Não pode chorar. Diga lá pra gente a sua emoção de fazer o censo no quilombo. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. É um grande prazer estar aqui hoje, né, representando os quilombolas do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Foi um grande prazer, né, a gente ser uma recenseadora,
não apenas assistir, né, mas também participar da grande contagem dos quilombolas, né, do nosso Brasil. Para mim foi uma grande emoção, né, porque é a primeira vez, eu com 52 anos, a primeira vez que fui, né, assim, ser recenseadora, e também esse grande prazer de ser nesse grande evento, né, de contar os quilombolas. Então, eu acho que estou aqui representando muito bem o Rio Grande do Sul, né, que a gente hoje ainda tem quilombos que a gente não estão sendo reconhecidos, não tem CNPJ, então a gente não conta como quilombola, né, então lá, por exemplo, Rio Pardo a gente tem 3 e a gente só tem um que é reconhecido assim nacionalmente. É um prazer, né, muito grande estar aqui junto com todas as outras minhas colegas também, né, que foram também recenseadoras. E eu acho que é uma grande alegria de saber, né, que a gente também está nessa contagem. Acho que mais ou menos é isso, não vou me estender muito, senão vou... Essa amplitude de idade no censo é muito incrível. 22 anos, 50 aí, 52. Vê se foi o censo das pessoas de cabeça branca. Olha aquelas que ficam também. Esse quilombo aqui, alguém sabe onde é que é? Você sabe que eu tive dificuldade, isso aqui vai um recado para vocês, eu tive dificuldade para pegar essas fotos na internet, vocês têm que botar mais fotos do quilombo de vocês. Isso aqui, Gisele Cordeiro dos Santos, é o território quilombola Alto Tombreto, no Pará. Cadê você? Antes da Gisele falar, eu vou anunciar aqui a presença do presidente do INCRA. Cadê o presidente do INCRA? O César. César, obrigado por você estar aqui. É fundamental a sua participação aqui, ouvindo esse povo aí sobre os quilombos. Bom dia a todos. Eu me chamo Gisele, eu vim lá do município de Oriximiná, sou da comunidade Boa Vista, Alto Trombetas, e agradeço muito ao IBGE pela oportunidade de estar aqui, porque acredito que essa participação ela vai trazer muito orgulho para a minha comunidade, e é isso que eu busco para a minha vida, levar orgulho para eles e mostrar que nós, quilombolas, nós podemos estar onde nós quisermos. E essa luta, ela continua, apesar dos números. Eu acredito, como a colega já disse, que esses números, eles se estendem, né? Eles estão muito além. Tem muitas pessoas que não tiveram oportunidade de participar do censo e foi muito difícil fazer essa pesquisa, porque, infelizmente, tem muita gente que não sabe a importância que essa pesquisa tem para a gente. E, graças a Deus, no quilombo que eu fiz, a pesquisa foi super de boa. O pessoal entende que isso pode trazer alguma melhoria para a gente, porque nós, como quilombolas, nós precisamos que políticas públicas sejam criadas para atender às nossas necessidades. E só a gente que é quilombola sabe que tem coisas que precisam ser melhoradas. E é isso, eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui. É um orgulho para mim estar aqui com pessoas que são super importantes para essa luta. E espero que eu possa trazer muito orgulho para o meu povo, e é isso que eu busco para mim. A foto aqui. Agradecemos ao povo quilombola por abrir as portas para o IBGE, como a colega Gisele colocou, a recenseadora que foi lá no quilombo.
muitos abriram as portas, né? 1%, menos de 1% que a gente teve de não resposta. Trata-se de um diferencial grande para o sucesso do censo. Então, assim, vocês fizeram esse censo junto conosco, por isso que a gente está aqui comemorando. Então, o Brasil está recenseado e obrigado. Convidamos agora o senhor João Vilaverde, chefe da assessoria especial lá do gabinete da ministra Simone Tebet, do Ministério do Planejamento e Orçamento. Bom dia a todos, todas. É um momento histórico que a gente está vivendo aqui. Eu vou fazer uma palavrinha muito rápida em nome da ministra Simone Tebet e do meu como cidadão brasileiro. É uma fala curta, em 4 ou 5 horinhas a gente termina. Brincadeiras à parte, eu tenho 3 brevíssimos recados. O primeiro é que eu queria fazer um convite para vocês. O terceiro também é um convite, mas o primeiro é um convite para agora. Eu convido todas e todos que estão aqui para olharem para você, para quem está do teu lado, olhe atrás de você, olhe o que a gente está vivendo. É a primeira vez da história dos censos, e a gente faz censo desde os 1800. É a primeira vez que o território quilombola está dentro de um censo. Demorou? Demorou. Podia ter sido antes? Podia ter sido antes. Mas agora aconteceu. Agora o território quilombola, onde quer que ele esteja, onde quer que estejamos nós quilombolas, nós estamos, eu estou falando nós porque somos todos, né? Todos estamos aqui dividindo o mesmo tempo, o mesmo espaço. Nós estamos agora no censo. E a partir de agora, estaremos sempre nos censos que virão. Aquele censo de 2030 que virá, a gente vai comparar com o que está sendo divulgado agora. No censo de 2040, para aqueles de nós que aqui estivermos, a gente vai comparar com o que tiver agora. No censo de 2100, já pensaram nisso? Em 2100, a gente vai comparar com o que está acontecendo neste exato momento. A gente está descobrindo pela primeira vez quantos e quantas pessoas quilombolas vivem em territórios quilombolas no Brasil. Eu reforço, podia ter sido antes? Podia, deveria, mas agora aconteceu. Então agora acontecerá a partir de diante, né? A gente não pode esquecer isso. O segundo ponto é uma palavra direta da ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, do qual o IBGE, né, o valoroso IBGE, faz parte. É um agradecimento, é um reconhecimento a todas e todos que participaram. A gente agradece do fundo do coração à Fundação Palmares. A gente agradece do fundo do coração ao INCRA, na figura aqui do César, presidente do INCRA. Obrigado, INCRA. A gente agradece do fundo do coração Ministério da Igualdade Racial. A gente agradece a CONAG, do fundo do coração. E, principalmente, a gente agradece o IBGE. O IBGE é um patrimônio nacional. O IBGE, ele é a base para tudo que a gente tem. A gente só sabe quanto que sobe preço no Brasil todo, a taxa de inflação, por causa do IBGE. A gente só sabe quanto cresce a economia do Brasil, que é o PIB, por causa do IBGE. A gente só sabe qual que é a nossa taxa de desemprego e a nossa renda no Brasil todo por causa do IBGE. E a gente só sabe quanto somos, quem nós somos e onde nós estamos, sejamos nós quilombolas, indígenas, rural, urbano, litoral, sertão, onde quer que nós estamos, por causa do IBGE. O trabalho das recenseadoras e recenseadores, dos supervisores, das superintendências, na figura do presidente do IBGE, o Cimar Azeredo, esse grande parceiro que nós tivemos,
e que nós temos é absolutamente fundamental. Então, é um trabalho de colaboração da sociedade com o IBGE. Nós sempre temos que abrir as nossas portas ao IBGE. Ele nos informa, ele nos torna mais inteligentes do que nós somos. E o terceiro e último ponto que eu queria destacar é o seguinte: há dias que são de luta. Muitos dos dias são de luta num país pobre como o Brasil, num país com enormes dificuldades como o Brasil. Há dias que são de derrota. Tem dias que a gente perde. Tem dias que não dá vontade de fazer nada. E tem dias que são de vitória. Às vezes a gente lembra pouco. Às vezes parece que no curso das nossas vidas a gente teve poucos dias de vitória. Mesmo quando a gente tem essa percepção, a gente sabe que tivemos dias de vitória. E hoje é um dia de vitória. É uma vitória que a gente saiba quantos territórios quilombolas existem no Brasil. Se somos 1.300.000 quilombolas, talvez esse número seja um pouquinho mais, talvez sim, mas agora a gente sabe onde estão essas pessoas, onde nós estamos. A gente precisa celebrar, porque essa é uma conquista. Minha última fala antes de me despedir é que hoje, olha só que grata surpresa. Hoje, que dia que é? 27 de julho, né? Hoje é aniversário de Marielle. É muito bonito que a gente esteja descobrindo o território quilombola, divulgando o censo quilombola, desse maravilhoso IBGE que nós temos no dia do aniversário da Marielle. E ela está presente, eu queria só convidar todos nós para uma salva de palmas para o IBGE, para os quilombolas e para a Marielle. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor João Vilaverde, chefe da assessoria especial do gabinete da ministra Simone Tebet. Convidamos agora o senhor Anderson Oliveira, chefe da assessoria de participação social e diversidade do Ministério do Planejamento e Orçamento. Bom dia a todas e todos. Feliz demais de estar aqui. Já muito bem representado nas falas que me antecederam e na apresentação aqui do IBGE. É um dia incrível mesmo. Eu sou nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Então eu venho de um lugar muito urbanizado. O primeiro contato que eu tive com quilombo foi no filme do Cacá Diegues. E a partir dali despertou em mim um interesse. A gente criado no meio da cidade, não tinha nenhum contato. E a partir desse filme eu fui atrás da minha própria história, né? Mergulhei nesse lugar e descobri que o quilombo, ele é verbo, ele é adjetivo. O quilombo é o ar que eu respiro, é o sangue que corre nas minhas veias. Através do quilombo, eu pude ir atrás da minha própria história e me conectar com a minha ancestralidade. A minha ancestralidade de matriz africana, a minha ancestralidade como Ogã de Candomblé, Ogã de Xangô, Ogã de Oiá, saudar os mais velhos, os mais novos, os meus iguais, né? Então, a partir de toda esse conceito que virou, que se transformou a minha vida, né? E a partir dali, meu primeiro trabalho como diretor de teatro e também como ator foi um projeto chamado Fragmentos de um Navio Negreiro, que era o meu primeiro contato ali, ainda muito cru, né? E buscar e fazer essa conexão e apresentar essa comunidade. E depois, a minha vida ela ganhou outros contornos, né? E eu me tornei um cineasta através da Central Única das Favelas, a instituição ao qual eu sou um dos fundadores. E a partir dali a gente constituiu um curso de audiovisual para moradores de favela no Rio de Janeiro.
e os nossos primeiros projetos audiovisuais já foram também voltados para esta conexão com a ancestralidade. E aí eu tive a oportunidade de pisar num primeiro quilombo no Rio de Janeiro, que foi o quilombo Sacopã, no Rio de Janeiro. É porque eu estava com Quissamã também na cabeça. Também é um quilombo do Rio de Janeiro, no interior, do qual eu tive a oportunidade de visitar como diretor da Fundação Cultural Palmares, né? Então a vida foi me presenteando também, na medida que eu me entreguei à minha ancestralidade, que eu busquei as minhas raízes, eu fui tendo oportunidade cada vez mais de me aprofundar em toda essa história quilombola. E enquanto presidente substituto da Fundação Cultural Palmares, realizei lá na Serra da Barriga o evento lá em 20 de novembro, que foi para mim um momento, um dos mais importantes da minha vida, assim, pisar lá em Palmares, ter essa conexão com a nossa ancestralidade. Mas voltando um pouco no Quilombo Sacopã, por que eu fui no Quilombo Sacopã? Porque existia, naquele momento ali, uma questão de especulação imobiliária. E o Quilombo Sacopã estava correndo risco de ser desapropriado. E o que eu tinha? Uma câmera. E o que eu podia fazer? Divulgar aquele quilombo e aquilo que estava acontecendo naquele território. E quando eu cheguei lá, e aí eu encerro a minha fala com esse depoimento do quilombola que nos recebeu lá, dizendo, como é que pode? Agora o nosso quilombo virou Estrada do Sacopã 90B. Só que nós estávamos aqui antes de todo mundo chegar. E por que o Estrada do Sacopã 90 é esse prédio que foi erguido anos depois da gente estar aqui? Então, a importância do censo para mim, como João acabou de falar aqui, é que em 2100, quando fizer o novo censo, eles vão saber que muito antes, no século XIX, no século XVIII, na Estrada Sacopã já existia um quilombo. Assim como no Leblon já existia o Quilombo das Camélias, do qual, para nós, no Rio de Janeiro, é muito representativo. E o Babá Ivani dos Santos fez um Prêmio das Camélias, para homenagear todas e todos que trabalham em prol da questão racial, homenageando este quilombo no Rio de Janeiro, que ficava no Alto Leblon. Então, quero agradecer demais ao Ministério do Planejamento por estar hoje aqui representando esse ministério, por ser um carioca da Cidade de Deus e ter me conectado com a minha ancestralidade, com essa palavra que é um conceito, que é verbo, que é ação, que é o ar que eu respiro, que é o sangue que corre nas minhas veias. Viva todos os quilombos e todos os quilombolas do Brasil. Axé! Ouviremos agora a senhora Roberta Eugênio, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial. Bom dia a todas, todos e todes. Hoje é um dia de celebração, é um dia histórico, como já foi dito, e é um dia em que o Brasil começa a resolver um pouco da sua história, porque um país que não conhece o seu povo não conhece a sua história. E hoje, aqui, através do lançamento desse Censo Quilombola, eu quero, em nome da ministra Aniele, do Ministério da Igualdade Racial, quero parabenizar a CONAC, quero agradecer ao secretário Ronaldo, à secretária Ieda, Juliana, toda a equipe do MIR, a toda a equipe do IBGE, do INCRA, do Ministério do Planejamento, e falar que nós estamos concretizando a promessa que o presidente Lula fez quando subiu aquela rampa com o povo brasileiro. Não é sobre apenas a política que nós fazemos, mas sobre como essa política é feita. E aqui, no lançamento desse Censo Quilombola, a gente não está apenas divulgando novos dados sobre a população quilombola no Brasil, mas mostrando como, para fazer política
para o povo, é preciso fazer com o povo. É por isso que a CONAC foi tão importante nesse processo. É por isso que cada quilombola que está aqui hoje e foi devidamente referenciado durante essa abertura pôde falar e nos ensinar tanto que privilégio não deveria ser um desconforto. Porque, na verdade, nesse país, a nossa obrigação é produzir direitos para as suas maiorias. Aquilo que até pouco tempo fazemos pouco. Então, nesse dia, eu quero relembrar, ou, na verdade, tratar ainda sobre o que significam os quilombos para o Brasil. Eu pensava aqui, enquanto todos vocês falavam, sobre como é a partir dos quilombos que o Brasil efetivamente cumpre a sua missão civilizatória, porque são os quilombos que apontam para a liberdade. Foram os quilombos que conseguiram, foi o povo quilombola e os quilombos que conseguiram nos tirar das sombras da escravidão negra no Brasil, de todo esse crime bárbaro contra a humanidade que aqui ocorreu, e que foi através da resistência dos líderes quilombolas e dessas comunidades que hoje o Brasil começa a cumprir o seu compromisso civilizatório. Por fim, essa semana é a semana que nós celebramos o 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola. É uma semana sensível também para todas e todos nós, porque, como bem foi dito, hoje seria o aniversário de Marielle Franco. Marielle foi uma grande companheira de luta pessoal minha, irmã da ministra Aniele e uma líder pelos direitos humanos no Brasil, e que foi brutalmente assassinada, e que, quando nós estamos aqui reunidos, olhando uns para os outros e vendo que o Brasil começa a voltar a ter a cara do povo, a produzir políticas com o povo negro, a produzir políticas para as suas maiorias, nós, de alguma forma, estamos reparando historicamente esse povo. Quero, por fim, falar que o Ministério da Igualdade Racial, através de um compromisso com as suas maiorias, ou seja, de um compromisso com o Brasil, lançou esse ano o Aquilomba Brasil, através da Secretaria de Políticas para os Povos Quilombolas, Comunidades Tradicionais e Povos de Terreiro e Ciganos. O Aquilomba Brasil, que é um programa voltado para a população quilombola, que atualiza o Brasil quilombola, que agora vai ter como base também os dados desse censo para aprimorar as políticas que precisa desenvolver. Quero aqui também mencionar que o Aquilomba Brasil também só foi possível porque nós temos o secretário Ronaldo à frente da pasta. E, junto com ele, uma equipe com outros quilombolas de diversos quilombos do Brasil, e que vem mostrando como essas políticas podem ser feitas a partir de uma perspectiva de liberdade e de uma consciência profunda sobre como direitos devem e podem ser desenvolvidos. Por fim, falar que a agenda da igualdade racial não é uma agenda do Ministério da Igualdade Racial. Essa é uma agenda do Brasil. Quando nós falamos sobre o desenvolvimento de políticas para a população negra, para os povos e comunidades tradicionais, para os quilombolas, para as mulheres, para os povos ciganos, nós estamos falando de políticas que melhoram todos os marcadores de desenvolvimento desse país. E nós temos uma obrigação com esse povo. Nós temos uma obrigação com uma história que até hoje foi invisibilizada e que é, sim, parte nossa. A Chimamanda fala sobre os perigos de uma história única, né? Sobre como ter uma história que apenas é contada de uma forma faz com que nós deixemos de sonhar, de ter outras perspectivas. O Brasil hoje abandona um pouco de uma história única que era contada sem a necessidade, sem a real participação dos povos e comunidades quilombolas. Então, aqui, nesse dia, com muita emoção, eu quero agradecer
a todo o trabalho feito pelo IBGE. Eu quero agradecer à CONAC pela resistência, por tudo que fez nos anos mais obscuros que nós vivemos nessa última década, como resistiu e agora contribuiu para efetivamente nós termos um censo que começa a ter a cara do Brasil. Quero agradecer ao Ministério do Planejamento, agradecer ao INCRA, ao MDA, agradecer, sobretudo, a todos que fizeram e seguem fazendo do seu reino a liberdade, assim como Teresa de Benguela o fez. Muito obrigada. Ouviremos a senhora Raquel Ribeiro Martins, secretária executiva substituta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Bom dia a todas e todes. É uma responsabilidade falar depois de tantas falas já emocionadas e com tanta legitimidade. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer ao IBGE pelo convite e cumprimentar aqui as autoridades presentes, as pessoas aqui presentes, quem nos acompanham também pelo YouTube, as lideranças e representantes da CONAC, as equipes técnicas e os dirigentes também das instituições que estiveram envolvidas nesse importante trabalho. Queria destacar aqui também a presença do nosso querido presidente do INCRA, César Aldrigue, nosso grande parceiro, o Edmilton Cerqueira, secretário de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas e Tradicionais, da nossa secretaria do MDA, e também do nosso diretor Antônio Criolo, do Departamento de Reconhecimento, Proteção de Territórios Tradicionais e Etnodesenvolvimento, também do MDA. É uma enorme alegria participar desse evento de divulgação dos primeiros resultados do Censo Quilombola. E para mim, pessoalmente, é uma honra poder representar aqui o MDA e trazer o abraço e o compromisso do nosso ministro Paulo Teixeira, da nossa secretária executiva, Fernanda Machiavelli, que se encontra em missão internacional. E também é uma grande emoção como servidora pública federal, desde 2005, que vem atuando em políticas públicas para a melhoria do acesso a direitos dos povos e comunidades tradicionais e populações historicamente excluídas. Então, é, de fato, muito emocionante participar desse momento. E concordo com as pessoas que me antecederam aqui falaram que é um momento de celebração. Então, eu vou reforçar a fala da Roberta, da secretária executiva, Roberta, e parabenizar a organização do evento pela escolha da data. Fazer o lançamento do Censo Quilombola na semana do dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana, Caribenha e da Diáspora, e o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra é, de fato, algo marcante. Teresa de Benguela, como bem lembrado pela Roberta, foi uma grande liderança quilombola e é um importante símbolo de resistência do povo negro brasileiro. E ao lembrar Teresa, eu saúdo aqui as coordenadoras da CONAC, Sandra Andrade, Sandra Braga, Givânia Silvia e Maria Rosalina, em nome de todas as mulheres quilombolas. E registro aqui o reconhecimento pelo trabalho incansável das coordenadoras e dos coordenadores nacionais e regionais da CONAC na luta pelo atendimento dessa demanda e na mobilização da comunidade. Se estamos aqui hoje, é pela luta que vocês conduziram. Nesse sentido, também parabenizo o IBGE e os envolvidos nesse evento pela escolha do nome. Brasil Quilombola, quantos somos, onde estamos, faz a acertada escolha de destacar o protagonismo das comunidades, das lideranças,
das pessoas quilombolas, a usar o nós no lugar do deles. E é assim que se deve fazer todas as políticas públicas no nosso país. Então, como foi bem lembrado por todos também, todas que me antecederam, a gente está num momento histórico. É um momento, e esse momento é fruto de um compromisso, do empenho e do investimento de muitas pessoas e muitas instituições. Como representante do MDA, quero aqui sublinhar a contribuição do INCRA, órgão executor da titulação quilombola no âmbito federal. O trabalho desenvolvido pela equipe técnica do INCRA, em parceria com o IBGE, foi imprescindível para a consolidação da base territorial do censo quilombola. Parabenizo, assim, em especial, a equipe da Coordenação Geral de Regularização e Territórios Quilombolas do INCRA, a área responsável por essas ações. A equipe, quem está aí da equipe, se puder dar. Maravilha. Muito obrigada. Aproveito também para ressaltar o trabalho da nossa equipe do MDA e também, nesse novo momento de reestruturação do órgão, do Coordenador Geral de Monitoramento e Avaliação, Ernesto Galindo, que também está aqui presente, e de toda a equipe da CETEC, da nossa Secretaria de Territórios e Sistemas Produtivos Quilombolas Tradicionais, que vem contribuindo nessa nova configuração do MDA. E ressalto também aqui a presença de uma pessoa que, além dos representantes do IBGE, que é servidora do INCRA e hoje é nossa assessora na Secretaria Executiva do MDA, a servidora Júlia Dalla Costa, Júlia, que participa do trabalho do GT desde o início e como a gente pode perceber, tem um trabalho muito bem reconhecido por todos os envolvidos. É muito emblemático também a gente fazer esse lançamento no primeiro ano do governo do presidente Lula. É um momento de retomada das políticas públicas que foram alvo de desmontes, como as destinadas aos povos indígenas e comunidades tradicionais, especialmente as de titulação de terras. É um momento de fortalecimento das ações conjuntas que estamos realizando com o MIR, com o IBGE. Nós estamos, nesse momento, em construção de um acordo de cooperação técnica entre MDA e IBGE, e um momento de reconstrução, de implementação de programas e projetos que respondam à realidade da população quilombola. Portanto, os resultados que serão aqui apresentados e que já foram divulgados irão subsidiar o aprimoramento das políticas públicas de reconhecimento, redistribuição e de inclusão produtiva das comunidades quilombolas. Eu gostaria de encerrar minha fala fazendo um apelo e ecoando o que já foi dito aqui anteriormente também por outras pessoas que passaram aqui hoje. O censo quilombola precisa ser continuado. É o primeiro e não pode, de forma alguma, ser o último. A visibilidade da população quilombola foi um longo processo de demanda e construção do movimento social. É fundamental que os dados dessa população sejam continuamente monitorados, inclusive e especialmente, aí fico muito feliz com a fala do presidente do IBGE, no censo agropecuário, ferramenta importante para as políticas públicas do MDA e do INCRA. O censo quilombola é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas específicas e efetivas para as comunidades quilombolas, como foi muito bem lembrado pelo João. É um importante aliado no combate ao racismo estrutural, fundiário e agrário que precisamos enfrentar na construção de um país mais justo e igualitário. O MDA está com vocês nessa luta, podem contar conosco. Muito obrigada. Convidamos agora o senhor César Aldrigue, presidente do INCRA. Quase boa tarde, né? Mas bom dia a todos e todas, a cada um e a cada uma que está nesse auditório, que para nós, do INCRA, simboliza o espaço
que foi criado para que a gente pudesse receber aqui as representações dos lutadores pela reforma agrária, que em vários momentos da nossa história eles precisaram de um espaço para vir dialogar e, com isso, fazer avançar a pauta da reforma agrária. Então, esse espaço aqui é um espaço que a gente dedica para receber o Sem Terra. E, Bico, receber a comunidade quilombola é uma honra. É uma honra, Simar, receber neste espaço as informações do censo que você tão bem registrou para nós. Queria agradecer imensamente poder recebê-los. Sejam todos bem-vindos aqui nesse espaço, que é um espaço para debater o avanço das questões agrárias e a pauta especialmente dos povos e comunidades remanescentes de quilombos que nos últimos 4 anos foram silenciadas. Esse povo não podia entrar nesse prédio e nós foi determinado ao INCRA que nem um palmo de terra seria demarcado para povos quilombolas e também para os povos indígenas. Então é uma alegria receber vocês aqui nesse espaço para divulgar o censo quilombola, porque ele demarca uma importância enorme para aquela tarefa que o INCRA tem que fazer. Então agradecer, Simar, sua presença, a equipe, o anúncio que está sendo feito aqui, junto com o Simval, assessor, Ronaldo, nosso querido secretário do MIR, a nossa querida secretária executiva, muitíssimo obrigado por estarem aqui. Ao João Vilaverde e o Anderson Clark, que são do nosso Ministério do Planejamento e representam também aqui a ministra Tebet. Queria registrar aqui a presença também do Vilmar Calunga, que é o nosso prefeito de Calunga. Agradecer a tua presença, dizer que agora eu estou me sentindo com uma dívida de te visitar, porque a nossa equipe foi há pouco tempo em Calunga fazer uma entrega de uma grande conquista do movimento quilombola, que foi acessar as políticas de crédito e instalação para os assentamentos, especialmente o apoio mulher para as mulheres lá do quilombo de Calunga. Obrigado pela presença aqui. Do nosso querido MDA, Raquel Ribeiro, que me antecedeu, acho que também abordou os temas e a importância para nós, do tamanho das informações que estão sendo colocadas aqui para o MDA e para o INCRA planejar as ações que a gente vai ter da nossa responsabilidade aqui junto às comunidades. Edmilton Cerqueira, nosso secretário, e eu chamo ele de Edmilton, bem registrado, porque se eu fizer qualquer gafe aqui, ele vai levantar e pedir a palavra. Depois ele explica para vocês por quê. Ernesto Galindo, nosso querido estudioso e que prepara os números para a gente aqui do censo. E não deixei por último, mas Júlia, a nossa querida Júlia, junto com o Oriel, que está aqui, com a Simone, com a Patrícia e com a Mara, que estão escondidinhas aqui dentro. Mas vocês tiveram um papel central nos últimos 4 anos de manter a chama acesa, de trabalhar pela DFQ, e tão bem fizeram esse trabalho nos últimos 4 anos, que nos orgulha. Uma das equipes que a gente tem mais orgulho no INCRA é a equipe que manteve acesa a questão quilombola. Muito obrigado, Júlia e a equipe. Vocês com certeza mantiveram o sentimento de responsabilidade do INCRA com as comunidades quilombolas. Eu só tenho que registrar a alegria de estar aqui, desejar as boas-vindas a todos vocês, dizer para vocês que todos os dados que tiram da invisibilidade o povo quilombola, onde o INCRA tem a responsabilidade de trabalhar os relatórios de delimitação e identificação das comunidades, os RTIDs, de trabalhar a instrução dos processos para que a gente consiga fazer as portarias que foram entregues hoje lá no Rio de Janeiro, no território Bracuí, é assim que se fala? Bracuí. Estão lá entregando para 229 famílias a portaria que inicia o procedimento todo de demarcação. Simar, precisamos falar de regularização fundiária. Eu queria te agradecer, não foi uma gafe. É um desafio para nós, INCRA, recebê-los aqui, sabendo que nós temos mais de 1.800
comunidades quilombolas, que até agora, menos de 300 a gente fez RTID, e somente 89 foram encaminhados para decreto, para a titulação das comunidades, há que se dizer que temos uma dívida enorme de regularização fundiária, especialmente para as comunidades quilombolas. Muito obrigado por esse registro e dizer para vocês que todo o trabalho que vocês desenvolveram no censo, a Júlia também, desde 2016, participou do GT, sempre manteve viva a nossa equipe para o tema. Dizer para vocês, estamos juntos, regularização fundiária tem que ser discutida, em especial para as comunidades quilombolas, e essa é uma das tarefas que o INCRA tem que fazer. Muito obrigado por estarem aqui. Ouviremos a senhora Florbela Fernandes, representante do Fundo de População das Nações Unidas. Bom dia a todas, todos e todas. Quero cumprimentar a todas as autoridades que nos acompanham hoje, mas de forma muito especial a população quilombola, que de tanto falamos neste dia. Agradeço pelo convite e reconheço que é uma oportunidade ímpar estar participando neste momento, que é cercado de um enorme simbolismo para todo o país. A inclusão de um quesito específico para a população quilombola representa um marco de reparação histórica importante e que serve de inspiração e de referência para outros países da diáspora africana. Esta é a primeira pesquisa oficial a coletar dados específicos sobre a população quilombola. Após 135 anos da abolição da escravidão no Brasil, finalmente saberemos quantas pessoas quilombolas são, exatamente, onde estão e como vivem. A incorporação da categoria quilombola e a sua visibilidade estatística expressa o reconhecimento da diversidade da população brasileira e da luta histórica, como aqui foi dito, pela dignidade e pelo seu reconhecimento. Este feito tem enquadramento nos marcos internacionais de direitos humanos, como o compromisso de não deixar ninguém atrás da Agenda 2030 e o compromisso contra o racismo e a discriminação racial da Declaração de Durban. O Fundo de População das Nações Unidas é um parceiro histórico do IBGE e junto temos trabalhado na concepção, na realização e na divulgação dos dados do Censo 2022. Primamos pelo zelo e pelo respeito aos sujeitos de direito, desde o desenho das consultas públicas livres e esclarecidas, cuja realização iniciou em 2018 e nas quais participaram representantes e entidades quilombolas de todo o país. O desafio que temos pela frente é de assegurar que os dados divulgados hoje sirvam para a tomada de ações que resultem em mais direitos e mais oportunidades para a população quilombola. Estamos juntos para visibilizar a plenitude da população brasileira e gostaria de terminar endereçando parabéns ao IBGE e, sobretudo, à população quilombola por mais este feito. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Denildo Rodrigues Moraes, coordenador executivo da Coordenação da Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAQ. Bom dia a todos e todas. Quase não ouço esse nome Denildo. Todo mundo me conhece como Bico. Então, ouvir Denildo assim é raro. Mas dizer que dias como hoje também é raro, né?
Dias como hoje foram difíceis a gente ter na nossa história, né? Na nossa trajetória. Nesse sentido, dá bom dia a todos e todas, a todos que estão aqui, né? Dias como hoje, por exemplo, dias importantes como Teresa de Benguela, liderança importante quilombola, Marielle Franco, e o dia que nós cadastralmente, né, estamos retirando da invisibilidade milhões de quilombolas nesse país. Então, um dia como hoje são dias para comemorar e dias memoráveis, né? Esses dados quilombola, eles tiram dos porões da invisibilidade da gestão pública, mas também dos ministérios, a política quilombola. Nós precisamos tirar essa política quilombola que é tão sagrada dos porões dos ministérios, para colocar esta política no centro central da visibilidade. Nesse sentido, em nome da CONAC, gostaria de agradecer, em nome da CONAC e de todos os quilombolas do país, gostaria de agradecer a todos que contribuíram para que esse dia acontecesse, aos companheiros do IBGE, né, que estão aqui, né, aos companheiros dos outros ministérios, do MIR, do MDA, do INCRA, os companheiros e companheiras que ajudaram a tudo isso acontecer. Mas, em especial, gostaria de agradecer a cada liderança quilombola, porque as lideranças quilombolas, mesmo nas condições adversas que nós passamos no país, elas seguraram o cajado na mão e fizeram, às vezes, o papel do Estado, que era de ir lá e massificar a informação para que o nosso povo fizesse o censo, recebesse o recenseador nas suas casas. Então, cada um e cada uma dessas lideranças que se sintam abraçados e dizer que, fruto dessa insistência nossa, está sendo realizado aqui no dia de hoje esse lançamento, né? Mas sentimos muita falta, a gente está sentindo muita falta dos ministros que relacionada a esta pauta tão importante e tão central, a ausência desses ministros nesse espaço. Porque dias como hoje é dia histórico ao longo de 535 anos desse país, ao longo de 530, são dias históricos, 523 anos nesse país. Então, dias como hoje era dia importante dos ministros também estar presente. Mas a gente espera que a ausência dessas tão figuras importantes não seja a ausência na construção e na elaboração das políticas públicas para atender essas comunidades quilombolas que precisam tanto. O censo para nós, ela é uma conquista de luta, de anos, né, de anos de luta. É muito importante para que a gente possa avançar na construção de políticas públicas, né? Esses dados que foram coletados com muita dificuldade vai servir como base para a Fundação Cultural Palmares, para o MIR, para o MDA, para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde e para todos os ministérios que atuam com a política quilombola para poder fazer, alavancar e chegar, de fato, a esses territórios. É muito importante quando a gente se destaca, por exemplo, na questão territorial, é muito importante a gente reconhecer que nós temos um atraso significativo e que esse atraso significativo é fruto do racismo fundiário existente no país. Quando houve a abolição da escravatura, o nosso povo não teve acesso à terra. E eu acho que se a gente pegar os outros censos, o resultado dos outros censos, a gente vai ver de forma nítida que a maioria das pessoas que estão sem terra no país, elas são negras, que são fruto deste processo de lá de trás, aonde que o nosso povo não teve acesso à terra, não teve acesso à dignidade. Titular os territórios quilombola é um avanço significativo para dar direito para essas comunidades quilombolas. Mas esperamos que a partir desses dados a gente possa, de fato,
avançar na regularização desses territórios, né? No INCRA, nós temos mais de 1.800 processos abertos e não temos 200 territórios titulados. Nós podemos ter títulos de parcela do território, mas não temos título de todo o território. Então há um déficit muito grande e que a gente precisa avançar a partir desses dados. Para a gente avançar na educação, avançar na saúde, né, esses dados vão ser essencial. Mas além desses dados ser essencial, é necessário aos companheiros que estão aqui do Ministério do Planejamento, é necessário que tenha recursos. Nós precisamos, se nós estamos hoje num dia histórico, de retirar a política quilombola da invisibilidade do cenário político brasileiro e colocá-la visível, é necessário que o Ministério do Planejamento coloque a mão no bolso e dê condições para que os títulos quilombola aconteçam na prática. Então, esse recado para a ministra Tebet, ele é muito importante, porque sem recurso a gente não consegue avançar, o MIR não consegue trabalhar, o MDA não consegue trabalhar e o INCRA não consegue trabalhar. Então, vai muito além. Os dados são importantes, eles vão nos dar um subsídio muito grande para que a gente possa formular a política pública. Mas a gente tem que formular a política pública e garantir recurso para que essa política pública ela consiga chegar nos territórios. Somos mais do que números. A cada número desse, bate um coração. Bate um coração que tem toda a sua história, toda a sua trajetória, e trajetória essa de resistência. Trajetória essa de resistência para não deixar a nossa história ser apagada. E nós fizemos isso ao longo de 523 anos e iremos continuar pelos próximos 100, 200 anos, porque nós entendemos que defender o nosso território é defender o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Para isso nós estamos aqui. Para nós é importante avançar nos próximos passos. Avançar nos próximos passos é da gente ter o censo agropecuário. As comunidades quilombolas, elas são muito mais do que a cultura. A cultura faz parte da nossa ancestralidade. A cultura faz parte de nós. Porque nós somos, nossos territórios são um patrimônio material vivo da história deste país. Nós somos parte da história viva desse país. E nós perdemos muito na pandemia, durante a pandemia, patrimônios vivos da nossa história que foram nossos griots, que nós perdemos pela Covid-19, por conta do descaso de um governo que não levava a sério a ciência e que não levava a sério os dados e nem a vida das pessoas. Então é importante que o censo agropecuário possa também mostrar que nós quilombolas também produzimos. Cada família dessas que estão nos nossos territórios, aquelas que estão, mesmo sobre a pequena quantidade de terra, elas estão produzindo. É importante que o INCRA avance para garantir todo o território. Mas, assim, é importante que avance com toda a sua infraestrutura, com crédito, com fomento, com tudo para o nosso povo, né? Para que o nosso povo possa, de fato, melhorar a vida do nosso povo. Somos uma nação forte. Ela começa, uma nação forte e soberana, ela começa ao reconhecer a diversidade do seu povo. E nós fazemos parte da diversidade desse povo, dessa grande nação que é o Brasil. Nós somos o começo, o meio e o começo da história deste país.
Não existe nenhum Brasil sem nós. E não existe nenhuma política pública que a gente não queira estar junto, ajudando a construir coletivamente. Porque esse é o princípio dos nossos territórios, a construção coletiva. É de sermos ouvidos um com os outros, é construir. Então nós damos esse passo significativo da nossa história, entendendo que dá importância de tirar os territórios quilombolas da invisibilidade, mas também dá importância também da gente reconhecer esses quilombolas como atores, sujeitos da sua própria história e da sua existência. Então, para nós saímos daqui com uma vitória, dentro de várias outras vitórias que nós tivemos ao longo do tempo, mas nós sabemos que esses números, eles vão servir de subsídio, inclusive para apurar denúncias de violações de direitos que estão acontecendo nos nossos territórios. Nós sabemos que esses números vão evidencializar que não só os números quilombola, mas os números do IBGE deste ano vai evidencializar que a maioria no bioma amazônico é negra. E quando o mundo olha para o bioma amazônico, não nos enxerga. Quando o Brasil olha para o bioma amazônico, não nos enxerga. Mas ali estão as comunidades quilombolas ali, que resistem, está outros povos e comunidades tradicionais, que também sofrem como todos os outros segmentos da sociedade que está na Amazônia. Nós somos a fronteira que impede o agro-hidronegócio brasileiro de acabar com o campo brasileiro. E por conta disso, muitos dos nossos já tombaram no caminho. Então, esses dados vão servir para que a gente possa também mapear essas situações e avançar. Queremos, contudo, dizer que este país, ele também é quilombola. Assim como existe o Aquilomba Brasil, né, que tem toda a sua trajetória, o que nós trabalhamos aqui ao longo do tempo, e não foi de hoje. Quando a gente fala que o censo saiu hoje, foi fruto de 4 anos, não foi. Não foi fruto de 4 anos. O censo foi fruto de décadas de lutas nossas para que a gente pudesse estar visível e para que o povo brasileiro pudesse conhecer esta parte da riqueza, para que o povo brasileiro pudesse conhecer essa parte da riqueza e parte da nossa história que o livro de história não conta. Nós somos parte da história do povo brasileiro que o livro de história não conta. E portanto, cabe a todos e todas ajudar a preservar. E venham conosco. Esse censo é o primeiro, mas nós precisamos que toda a sociedade, todos aqueles que simpatizam pela luta quilombola, venham conosco na luta para defender o direito à terra das comunidades quilombolas, o direito à produção, o direito à saúde e o direito à educação. Os rios não nascem nos grandes centros, os rios nascem no nosso território e nós precisamos preservar esses territórios para as futuras gerações. Obrigado. Agradecemos as presenças das autoridades que falaram nesta primeira parte do evento. Queremos registrar a presença de Lucimar Dias, diretora de Políticas de Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola, também de Wanda Pinedo, do Movimento Negro Unificado. Neste momento, o presidente do IBGE, senhor Simar Azeredo Pereira, fará a entrega simbólica de um mapa de população quilombola nos municípios brasileiros para os representantes da população quilombola presentes. Esta entrega, ela representa a devolução aos quilombolas dos dados oficiais sobre a população quilombola a todos os quilombolas do país
e ao conjunto da sociedade brasileira.